Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Adriano Milagres, eu sou educador financeiro e o meu objetivo em gerar conteúdo aqui no meu canal do YouTube é ajudar você a ter uma carteira de investimentos cada vez mais organizada. Que você possa ter uma carteira de investimentos simples, que você entenda o que está acontecendo, que você entenda os produtos que você tem dentro da sua carteira. Então, no vídeo de hoje, eu vou tentar descomplicar um pouco essa sopa de letrinhas que a gente vê no mercado financeiro, que é Selic, CDI, o que é o IPCA. Quando a gente fala sobre produtos, a gente fala muito sobre CDBs, LCIs, debêntures, CRAs, CRIs. São algumas siglas que, na verdade, elas vieram para facilitar, para você entender um pouco mais sobre os produtos financeiros, mas só que muita gente ainda tem muita dificuldade em fazer a análise de cada uma dessas letras. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês de uma forma simples e prática como que funciona cada uma dessas siglas para que você entenda como que você vai utilizar cada uma delas na hora de montar sua carteira de investimentos ou na hora de comparar os seus produtos financeiros com algum dos indicadores. Vamos começar então falando sobre três índices. A gente vai falar aqui primeiro sobre a Selic, sobre o CDI e sobre o IPCA. A Selic, ela é a taxa básica de juros da nossa economia e ela é utilizada para remunerar os títulos que são emitidos pelo Tesouro Direto, pelo governo federal. Como é que ela funciona? Desde 2014 até 2024, essa taxa Selic, que ela é a remuneração com o menor risco possível, ela vem oscilando ao longo do tempo. Então, aqui em 2014, eu tinha uma taxa Selic de próximo de 12, em 2016 eu tenho uma Selic próxima de 15, depois dessa taxa Selic ela foi diminuindo, depois de 2020 ela voltou a subir ali perto de 13% ao ano, e agora a gente começa a observar a redução da taxa Selic novamente. Por que essa taxa Selic ela oscila? O Banco Central tem uma reunião de 45 em 45 dias que ele estipula qual que é a meta para a taxa Selic, qual que vai ser a taxa praticada pela emissão dos títulos do governo federal. E essa taxa ela vai ser decidida de acordo com a inflação, que é o IPCA. Por quê? Eu tenho que ter aqui no Brasil uma remuneração maior do que o aumento dos preços. Então, quando eu vejo a taxa de juros caindo, significa dizer que o IPCA, que é o aumento de preço, ele está controlado. Então, quando eu tenho pouca inflação, permite que a taxa Selic, que é a taxa livre de risco, ela tenha uma remuneração menor. Quando eu vejo a Selic subindo, que foi aqui depois de 2020 até 2022, significa dizer que o IPCA, que é o aumento de preço, ele está ascendente. Então eu preciso pagar mais juros do que eu estou observando no aumento de preço. Então a taxa Selic, ela vai ser a taxa básica da economia e ela vai ser a remuneração que você vai ter caso você invista em um título público federal. A outra nomenclatura é o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. A Selic, ela é a taxa para produtos emitidos pelo governo federal. Já o CDI vai ser a taxa dos títulos emitidos pelo banco. Então, nos últimos 5 anos, eu tenho uma Selic de 47,99 acumulada e eu tenho um CDI de 47,96. Quando eu estou falando sobre Selic, que é a taxa livre de risco, e eu estou falando sobre CDI, são dois índices que vão andar muito próximos. Um vai ser a remuneração do título público federal e o outro vai ser a remuneração dos produtos emitidos pelo banco. E aí o outro índice é o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Como a gente falou, ele mede a inflação. O exemplo para ficar claro para vocês sobre esse indicador, a inflação ela é essa linha vermelha que a gente está vendo aqui nesse gráfico. E a linha preta ela é representada como a taxa Selic. Então, como eu falei para vocês, a taxa Selic ela é a taxa livre de risco e a tendência é que ela seja uma remuneração acima do aumento de preço. Então, por exemplo, a taxa Selic aqui estava 14,25 e a inflação aqui estava de 8. Então, eu tenho uma diferença positiva. Quando eu vejo a queda do IPCA, eu consigo acompanhar com a queda da taxa Selic. Aqui em 2021, o que aconteceu foi o seguinte:
A nossa taxa Selic, ela estava num nível muito baixo. A gente estava falando de 2% ao ano. E aí a inflação, ela começou a acelerar muito rápida. Ela chegou a 10,25% no acumulado. Então, o que aconteceu na sequência? A gente observou um aumento da Selic que trouxe a Selic acima de 13% de novo. Para quê? Para que o rendimento dos títulos públicos fosse acima do aumento de preço que a gente observou no período. E aí, quando eu trago aqui para vocês os últimos 3 anos, eu estou fazendo uma relação da Selic, que é a taxa livre de risco, com o IPCA, que é o índice de inflação, que é o aumento de preço, que ele mostra o seguinte: quando eu tinha uma inflação acima da Selic, o Banco Central colocou a Selic mais alta para que a taxa Selic ela ficasse acima do IPCA. Então, em 3 anos, eu tenho a Selic hoje de 38,54% contra um IPCA de 19,30%. Agora a gente vai falar sobre índices. A gente vai falar sobre o índice Bovespa, a gente vai falar sobre o índice de fundos imobiliários e a gente vai falar também sobre o SP500, que é um índice que representa as ações americanas. Vamos começar falando aqui sobre o índice Bovespa. Dentro do índice Bovespa, ele tem as maiores empresas do Brasil com pesos diferentes. Então é como se fosse o seguinte: vamos supor que eu tenho 100 mil reais para montar uma carteira de investimentos e eu quero acompanhar a evolução dessa carteira de investimentos. Vamos supor que desses 100 mil reais que eu tenho, eu pegue 12 mil reais, compre em ações da Vale. 7.970 reais eu compro em ações da Petrobras. 7.667 eu compro em ações do Itaú. E assim sucessivamente até eu comprar todas as ações dessas empresas. Eu compro Itaúsa 2.680, aí eu compro JBS 1.740 e aí assim eu monto a minha carteira de investimentos com os meus 100 mil reais. Essa carteira de investimentos, ela é o índice Bovespa. Ela vai ser uma cesta de ações com pesos diferentes que vai mostrar para mim como que a minha carteira ela vai evoluir. Então, ao invés de eu ficar acompanhando todos os dias como que o Bradesco foi, como que a Petrobras foi, como que a Redditor foi, como que a Eletrobras foi, eu vou acompanhar essa cesta. Eu não quero me importar com a oscilação individual de cada uma dessas ações. Eu quero me importar com a evolução desta cesta. E esta cesta, ela é o índice Bovespa. Se você monta uma carteira de ações, aonde essa sua carteira de ações, ela tem essas empresas, muito provavelmente a tua carteira de investimentos, ela vai andar na mesma direção. Ela pode ser melhor ou pior do que o índice Bovespa, mas só que ela vai andar nessa direção. E esse índice Bovespa ele foi criado como um benchmark, para que você monte a sua carteira de ações e você possa ter um poder de comparação em relação às maiores empresas brasileiras. E aí, quando você olha a evolução desse índice desde 1994, você vê que o índice Bovespa, que é a cesta dessas ações, que elas podem ser alteradas de 45 em 45 dias, ela teve uma evolução de 3.412%. E esse gráfico, ele representa a oscilação desde 1994 desse índice. Então, esse índice chegou a cair, depois ele subiu, chegou aqui perto em 2008 no topo histórico, né, desse período, aí veio o subprime, que foi uma crise de 2008, depois o mercado recuperou e hoje ele está exatamente aqui nesse ponto. Então o índice ele vai servir para você como uma referência. Então quando a gente está falando do índice Bovespa, ela é a cesta que representa um pacote de ações que são negociados na bolsa. A gente tem um outro índice que se chama IFIX, que é exatamente a mesma coisa. Mas só que ao invés de ser um índice de ações, ele é o índice dos fundos imobiliários. Quando eu pego, a mesmo exemplo, uma carteira de 100 mil reais, e aí eu compro 5 mil reais nesse fundo imobiliário, que é o fundo Quineia, 5 mil reais nesse outro fundo Quineia, 4 mil reais nesse fundo da XP Mall, 3.800 reais nesse fundo, e eu monto a minha carteira de 100 mil reais com essa proporção, eu vou ter a exposição do IFIX, que é o fundo, que é o índice do fundo imobiliário. E aí,
esta aqui é a evolução dessa cesta de ativos, aonde ela começou aqui em 2018, ela subiu, depois ela caiu, e aí hoje o índice IFIX está com uma remuneração de 26% desde a data da tua criação. Então, esses índices, eles vão ser usados para que você tenha uma referência de como que essa cesta de ativos elas estão se comportando. E o último exemplo que eu quero trazer para vocês é o SP500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Dentro do SP500, por exemplo, eu tenho Apple, eu tenho Microsoft, eu tenho Amazon, Google, Facebook, Tesla, Nvidia, JP Morgan, e eu tenho 500 empresas aqui que vão ser compostas na proporção, como a gente falou, do índice Bovespa e como a gente falou do índice do fundo imobiliário. Então, quando eu tenho essas letras, essas nomenclaturas de Ibovespa, índice de fundo imobiliário, o SP500, o que eu tenho? Eu tenho uma referência para uma cesta de ativos. Então, essas nomenclaturas são nomenclaturas de índices. Agora a gente vai falar sobre nomenclaturas de produtos. Para os produtos, eu vou dividir entre os produtos que são emitidos por bancos e os produtos que são emitidos por empresas. Quando a gente está falando aqui sobre os produtos que são emitidos por bancos, a gente vai falar sobre o CDB, a gente vai falar sobre as LCIs e a gente vai falar sobre as LCAs. Como é que funciona um CDB? O CDB, ele é o certificado de depósito bancário. Quando você empresta o teu dinheiro para o banco vai te pagar uma remuneração fixa e vai pegar aquele dinheiro e ele vai emprestar para onde ele quiser. Né? Ele vai emprestar para cartão de crédito, ele pode fazer empréstimo para empresas, então ele vai usar aquele fund para poder fomentar os produtos do banco. E quando você está fazendo um CDB, quando você entra dentro de uma plataforma de investimentos, você pode emprestar o teu dinheiro para vários bancos e ter uma remuneração em diferentes indicadores. Eu trouxe aqui 3 exemplos para vocês entenderem que, se você fizer um CDB emprestando dinheiro para o banco original, com vencimento em agosto de 26, você pode ter uma rentabilidade de 113% do CDI, que é aquele índice que a gente falou no começo do vídeo, que é a taxa livre de risco. Então, você coloca o teu dinheiro no banco original, você faz isso através de alguma corretora, e aí você vai ter uma remuneração de 113% do que der o índice da taxa livre de risco. Você pode também fazer um CDB emprestando o teu dinheiro, por exemplo, para o Banco BTG Pactual e você ter uma remuneração que não seja o CDI. Você pode ter uma remuneração que a gente fala que é uma remuneração híbrida, que você tem uma parte que é a oscilação do IPCA, que é o índice que a gente viu lá no começo do vídeo, com uma parte fixa, que é mais 5,87. Então, aqui você vai ganhar 5,87% acima da inflação, fazendo um CDB do Banco BTG, levando ele até agosto de 28. E um outro exemplo é um exemplo de uma taxa pré-fixada que você vai fazer quando você faz a aplicação do CDB, que é, independente do que acontecer com a taxa de juros, você vai ganhar uma rentabilidade de 10,30% no dia do vencimento. Então, o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, é um produto que você coloca o teu dinheiro e você vai ter uma remuneração por algum indicador, que pode ser CDI, IPCA ou pode ser pré-fixado, em uma data de tempo que vai ser a data do vencimento. Então, CDB é um produto. Um outro produto é a LCI ou a LCA, que é letra de crédito imobiliário e que é letra de crédito agrícola. Esses dois produtos, eles têm a mesma função, mas só que um você fomenta o mercado imobiliário e o outro você fomenta o mercado do agronegócio. Mas só que aqui é a mesma ideia do CDB. Você, como investidor, você coloca o teu dinheiro no banco em um desses produtos e o banco vai te devolver o dinheiro corrigido por algum indicador, ou pré-fixado, ou IPCA mais uma taxa fixa, ou percentual do CDI, em uma data pré-determinada. A grande diferença entre as LCIs e as LCAs de um CDB é que esses produtos, eles são isentos de imposto de renda. Então, muita gente, às vezes, não entende por que uma LCI da Caixa Econômica Federal
está me pagando 99% do CDI contra um CDB do Banco Original me pagando 113% do CDI. A grande diferença aqui, primeiro, é o emissor. A Caixa Econômica Federal, ela teoricamente é mais segura do que o Banco Original. E o segundo ponto de observação é que a LCI, ela já te dá essa rentabilidade líquida de imposto de renda. Você não precisa descontar o imposto de renda quando a gente está falando da LCI ou da LCA. O outro produto, a outra classe de produtos, que é quando você empresta dinheiro para empresas, a gente vai estar falando sobre as nomenclaturas CRA, CRI e DEB, que é de debêntures. Quando a gente está fazendo um CRA, um CRI ou uma debênture, você, como investidor, vai pegar o teu dinheiro, vai emprestar o dinheiro para uma empresa e aí você vai ter a mesma classificação das rendas fixas, que vai ser corrigida por algum indicador e vai ser devolvido em um determinado período do tempo. E aí os exemplos que eu tenho para vocês quando eu faço um CRA da Brasil Foods com vencimento em junho de 2031, eu posso ter uma taxa de remuneração de 11,85% e que vai ter um vencimento aqui em 2031. Quando eu faço uma debênture, eu pego uma debênture aqui da Braskem com vencimento em 29, que pode pagar CDI mais uma taxa fixa, ou então eu posso fazer uma debênture da Eneva, por exemplo, que vai me pagar IPCA mais 6% ao ano, ou seja, 6% acima da inflação. Tanto o CRA quanto o CRI, eles são isentos de imposto de renda, e as debêntures, você tem as debêntures que são incentivadas e as debêntures que elas não são incentivadas. Aqui eu acho que já cabe uma observação nas nomenclaturas, né? Quando a gente fala do CDB, LCI, LCA, que é emprestar o dinheiro para o banco, ou CRA, CRI e debêntures, que é para emprestar dinheiro para a empresa, existe uma diferença de risco muito grande entre esses produtos. Quando eu empresto dinheiro para a empresa, eu não tenho a garantia do FGC, que é uma nova nomenclatura que se chama Fundo Garantidor de Crédito. O FGC, ele garante para você, caso você invista o teu dinheiro em alguma instituição bancária e essa instituição venha ter algum problema financeiro, ela venha quebrar, ela não consiga honrar os seus compromissos. O FGC, que é esse Fundo Garantidor de Crédito, ele devolve o dinheiro para o investidor que aplicou ou no CDB, ou numa LCA, ou numa LCI, até R$250 mil. Isso não acontece quando a gente está falando dos CRAs, dos CRIs e das debêntures. O FGC, ele só protege quem está investindo em CDB, LCA ou LCI. Uma outra classe dessa sopa de letrinhas, a gente vai ter aqui os ETFs, a gente vai ter os FIIs, que são os fundos imobiliários, e a gente vai ter também as BDRs. Começando aqui pelos ETFs, né? O que são esses ETFs? ETF, a nomenclatura é Exchange Traded Funds. Significa dizer que são fundos de índice. A gente falou um pouco antes aqui no vídeo sobre os índices, que são o índice Bovespa, que é o índice do SP500, que é o índice dos fundos imobiliários, que é o IFIX. Nós, como investidores, nós não conseguimos comprar esse índice. A gente não consegue ir lá e comprar o índice, porque o índice ele é uma carteira teórica. Mas só que os ETFs eles foram criados para replicar os índices. Eu vou trazer para vocês um exemplo aqui sobre fundos que foram criados, que são os ETFs, para replicar o índice Bovespa. Por exemplo, eu tenho vários ETFs hoje que você compra através da Bolsa de Valores que replicam o índice Bovespa. O Banco do Brasil, ele tem um ETF que se chama BBOV11. A gente coloca o número 11 depois de todos os ETFs. O BTG Pactual, ele tem um fundo que se chama IBOB11, que vai representar o índice Bovespa. A Caixa Econômica ela tem o mesmo ETF, Bradesco, o Itaú, o Safra e a XP. Então, todas essas gestoras, elas vão ter um ETF que vão representar o índice Bovespa. Quando eu pego esses ETFs e eu comparo num gráfico, eu tenho o IBOB11, o BBOV11, o BOVX11,
o BOVV11, eu tenho todos os ETFs representados na evolução aqui nesse gráfico. Então eu tenho aqui desde 2021 até o resultado de hoje. E todos eles andam muito próximos, muito próximos. Por quê? Porque todos eles replicam o índice Bovespa. Adriano, então por que eu tenho aqui o índice do BTG Pactual melhor do que o índice da Caixa? E aqui vai ser questão de ajuste. Vai ser no momento em que foi ajustado, como que foi ajustado, vai ter a diferença de taxa de administração entre eles, mas eu acho que o mais importante de vocês entenderem sobre os ETFs, que é um mecanismo fantástico de replicar índice, é que comprando apenas um fundo, um ticker, você se expõe em 55 ações. Você não precisa montar uma carteira de investimentos com 55 ações. Por exemplo, eu tenho 100 mil reais, eu quero comprar todas as ações do índice Bovespa. Eu não preciso entrar lá no sistema da bolsa e comprar as 55 ações, cada uma do teu peso. Eu simplesmente vou lá, compro o IBOB11, que automaticamente esse fundo ele vai me expor aquelas 55 empresas. Então o ETF ele é muito legal por causa disso. E aí a gente vê que os ETFs eles vêm ganhando notoriedade nos últimos anos. Quando eu tenho aqui o BOVA 11, eu tenho ele criado desde 2019, tá vendo? É essa linha roxa. Depois, em 2011, foi criado o da Caixa Econômica Federal. Depois, aqui em 2016, foi criado o do Itaú. E aí, mais recentemente, eu tenho várias outras gestoras que criaram os seus ETFs. Então, hoje, só que replica o índice Bovespa, a gente tem aqui mais de 10 ETFs. Então, entendendo que o ETF ele replica um índice, eu também posso ter um ETF que replica a Bolsa Americana. E aqui eu tenho 3 gestoras que têm esse ETF que replica a Bolsa Americana. A gente tem o Itaú, que tem o SPX11, a gente tem o BTG, que tem o SPXB11, e a gente tem a iShare, que tem o IVVB11. Qualquer um desses tickers que você comprar na bolsa, você vai estar se expondo ao índice que a gente viu anteriormente, que é o SP500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, olha só como que ter um ETF na sua carteira pode ser potente. Por quê? Ao invés de você montar uma carteira comprando 500 ações, você compra um único fundo que ele vai te expor nessas 500 empresas. E hoje você tem ETFs de vários outros índices. Você tem ETF que acompanha o dólar, você tem ETF que acompanha a criptomoeda, você tem vários tipos de ETFs. Então, é importante você entender que a sigla ETF vai ser um fundo de índice que vai fazer com que o teu investimento acompanhe alguns desses índices. Agora a gente vai entrar nos FIIs, que são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eu quero trazer para vocês aqui um conceito que eu acho que é muito importante, porque muita gente acha que todos os fundos imobiliários é como se você estivesse comprando a cota de um imóvel. A gente tem o conceito do fundo imobiliário, que é sim, você comprar uma parte de um imóvel com um grupo de pessoas através desse fundo. Mas só que eu tenho vários tipos de fundos imobiliários. Eu posso ter um fundo imobiliário que comprou agências bancárias. Eu tenho um grupo de pessoas que colocaram dinheiro num fundo imobiliário, e esse fundo imobiliário comprou agências bancárias e ele aluga essas agências bancárias para os próprios bancos. A gente hoje tem o FIAGRO, a gente tem fundo educacional, a gente tem fundo imobiliário que comprou hospitais, fundos imobiliários que compram hotéis, fundos imobiliários que compram residências, lajes comerciais, fundos imobiliários de logística e fundos imobiliários de shopping. Mas a gente também tem uma classe de fundos imobiliários que as pessoas acabam não entendendo muito sobre ela, que é sobre recebíveis imobiliários. Então, quando eu tenho um fundo de recebíveis, eu não tenho o imóvel. Eu tenho um investimento em CRI. Esse fundo, ele empresta dinheiro para investimentos em CRIs. Então, você tem que entender, além do FIIs, que são fundos imobiliários, é muito importante que você entenda que existem várias classes de fundos imobiliários. Aqui eu não vou entrar em todas, mas eu vou trazer 2 exemplos
para vocês entenderem como é que funciona um fundo imobiliário de recebíveis. Olha só, esse fundo é o fundo KNIP11. Todos os fundos imobiliários, eles têm 4 letras e o número 11, que vai representar como fundo imobiliário. E esse fundo imobiliário, ele não tem imóveis, ele tem CRIs. Ele tem, por exemplo, 4% da carteira num CRI da Grazimol, ele tem 4% da carteira emprestado para JHSF, ele tem 3,5% da carteira emprestado aqui para o Galpão Cajamar. Então, eu vou ter o resultado desse fundo imobiliário, a devolução dos dinheiro que eu emprestei para essas empresas, que vai ser IPCA mais 6,17% ao ano, IPCA mais 5,85% ao ano. Então é muito importante vocês entenderem esse conceito. E um outro fundo imobiliário que eu quero trazer é um fundo imobiliário de laje comercial. Esse fundo imobiliário, sim, ele é dono desses empreendimentos comerciais. O Eldorado, ele é dono do Senado, ele é dono do Sucupira, ele é dono de todos esses imóveis, da Torre Almirante, ele é do CEO Office, e aqui ele fala de qual cidade são esses fundos imobiliários e o tamanho deles e para quem que está emprestado, para quem que tá e para quem que está alugado. Então, por exemplo, no CEO Office, o principal inquilino é a TIM. No Senado, o principal inquilino é a Petrobras. Aqui sim, nós somos donos de uma participação desses empreendimentos, as empresas pagam aluguel e o aluguel ele é distribuído para você como cotista. Então, os FIIs, que são os fundos imobiliários, eu trouxe 2 exemplos para vocês. Um de recebíveis, onde você não é dono do imóvel, você está emprestando dinheiro, e o outro de laje comercial, onde você faz parte de uma parte desses imóveis. E para finalizar a parte de produto, eu quero trazer as BDRs. O que são as BDRs? As BDRs, elas são um recibo de empresas americanas ou empresas estrangeiras que você consegue comprar através da Bolsa Brasileira. Então, quando você compra uma BDR, por exemplo, das ações do Google, significa dizer que você vai ter comprado no Brasil um certificado que ele vai representar a oscilação das ações do Google lá fora. Se as ações do Google subir 100% e você tiver uma BDR aqui no Brasil, a sua BDR também vai subir 100%. Se você tem, por exemplo, um BDR da Microsoft e a Microsoft cai 50% lá fora, você vai ter a mesma oscilação aqui no Brasil. Então, quando você compra uma BDR, que pode ser da Amazon, pode ser da Disney, pode ser da Apple, né, pode ser da Pfizer, pode ser da Netflix, pode ser várias BDRs que são negociadas aqui no Brasil, você vai ter exatamente a mesma oscilação da ação lá de fora. Então, ela é uma ferramenta para que você não precise mandar o teu dinheiro para fora para você comprar uma empresa que é negociada, por exemplo, na Bolsa dos Estados Unidos. Então, no vídeo de hoje, eu queria tentar descomplicar um pouco para você como que funciona essa nomenclatura dos investimentos. A gente falou aqui sobre os indicadores, que era a Selic, que é o IPCA, que era o CDI. Depois a gente trouxe aqui vários produtos com a nomenclatura de CDBs, CRAs, CRIs, o que era um ETF, o que era a BDR, e a gente falou aqui sobre a B3, que é a Bolsa Brasileira. Eu espero que eu tenha ajudado você nesse vídeo, espero que eu tenha esclarecido alguma coisa para você, e se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, não deixa de compartilhar esse vídeo, caso você ache que fez sentido para você, porque isso é importante para mim, para que o meu conteúdo chegue cada vez mais a mais pessoas. Um abraço para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.